Deu. Obrigado. Irmãos, boa noite. Deus abençoe a vida de vocês. Eu estou com dificuldades para acessar pelo computador, então eu estou fazendo pelo celular. Nós vamos começar o nosso culto. Inicialmente, eu quero dar as felicitações de bom dia, um dia das mães abençoado a cada uma das nossas irmãs, a cada uma das mães da nossa igreja e também das pessoas que nos acompanham pela internet, pelo culto. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, que Deus conceda força, que Deus conceda graça, que Deus esteja abençoando suas vidas em todos os momentos. Que o Senhor conforte e console, porque ser mãe é uma dádiva, é muito prazeroso, mas também tem os seus desafios, né? E nós pedimos a Deus que abençoe a cada uma das mães, para que lhes dê forças, para que lhes dê perseverança e para que elas continuem na palavra do Senhor, na direção de Deus, seguindo em frente com a missão que o Senhor assim deu. Eu dou as boas-vindas aos irmãos que já estão, a Fernandinha e a sua casa, a Zilá e a sua casa, a Estela e a sua casa, também a Fátima, a Sirlene, a Renata e a sua casa. E também aos demais irmãos que estão nos acompanhando, ou que nos acompanharão daqui um pouquinho. Deus abençoe a vida de vocês. Irmãos, nós vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe. Vamos, no primeiro momento, colocar nossa vida na presença do Senhor. Hoje nós faremos um culto um tiquinho mais sucinto, por causa que os equipamentos não estão muito... não estão colaborando muito hoje. Então, nós faremos uma oração e logo em seguida estaremos fazendo a leitura e a ministração da mensagem desta noite, ok? Vamos orar? Pai amado e Deus querido, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, nos colocamos diante de Ti nesta hora e somos gratos ao Senhor por todas as coisas que nos fez até aqui. Somos gratos a Ti pelas Tuas bênçãos, somos gratos a Ti pela Tua direção, somos gratos a Ti pela ministração em nossas vidas, pela manutenção de nossas vidas, e porque, ó Deus, a Tua presença é que nos dá segurança, Tua presença é que nos enche o coração de alegria, Tua presença é que faz com que nós consigamos, ó Deus, seguir em frente, crendo nas Tuas palavras, na Tua promessa, sabendo que o Senhor está em nosso meio, que o Senhor é aquele que nos abençoa, que nos guarda e que enche, ó Deus, a nossa vida de satisfação. Nossa satisfação verdadeiramente está no Senhor, porque o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa força, o Senhor é aquele que nos consola e nos guarda. Eu peço também nesta hora que o Senhor, ó Deus, com Teu Espírito Santo, esteja atentando para o nosso coração, que o Senhor, ó Deus, examine o nosso coração, e que os nossos pecados sejam postos diante de Ti. Nesta hora, que nós possamos verdadeiramente, ó Deus, confessar também os nossos pecados diante do Senhor, confessar que somos fracos, falhos, imperfeitos, que muitas vezes não cumprimos a vontade do Senhor e outras vezes fazemos errado, fazemos diferente daquilo que a vontade do Senhor nos ensina. Outras vezes somos tardios em vigiar e caímos, ó Deus, nas armadilhas do diabo, fazendo aquilo que ele planeja, ao invés de lutarmos contra, estarmos atentos, estarmos vigilantes, estarmos astutos no que diz respeito às artimanhas do inimigo para não cairmos nas suas armadilhas. Quando caímos nas suas armadilhas, ó Deus, nós agimos muitas vezes de maneira errada e somos responsáveis pelo nosso agir.
Eu peço a Ti perdão quando nós erramos, quando nós falhamos e quando, ao deixarmos de vigiar, nós caímos e fazemos coisas que não deveríamos ter feito. Agimos, falamos de uma maneira completamente errada, dando assim, ó Deus, ocasião para que o Teu nome, ao invés de ser glorificado, não seja. Tem misericórdia de cada um de nós e sustenta-nos, ó Deus, na nossa fragilidade, na nossa falta de fé. Abençoa nossas vidas, eu te peço. Abençoe a vida de cada um dos meus irmãos, ó Deus, nesta noite. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor, ó Deus, nos dê de sua paz, de sua graça, que o Senhor, ó Deus, nos faça, nos console de todas as nossas lutas, é o que nós te pedimos. É no nome de Jesus que nós assim oramos. Amém. Meus irmãos, vou dar as boas-vindas aqui novamente às pessoas que eu não havia dado ainda. A Renata, a Zenilde, a Andréia, ao Valério, Natália, a Lívia e a casa do nosso irmão Valério. Irmãos, nós verdadeiramente estamos vivendo dias difíceis. Dias em que nós estamos sendo atropelados por uma série de emoções. Essa ideia de confinamento e, ao mesmo tempo, as limitações que a pandemia tem gerado, essa ideia de estarmos atentos a tudo, limparmos tudo que entra em casa, muitas pessoas com medo de inadvertidamente trazerem para dentro de casa o vírus, contaminarem aqueles que estão resguardados, aqueles que não estão saindo de suas casas, tais como as crianças, as pessoas mais idosas, aqueles que nós estamos deixando com mais zelo, com mais cuidado, tem trazido inseguranças, tem atacado nossas mentes, tem nos dado... Alguns, né? Têm ficado com medo, outros são indiferentes a essa situação, talvez porque não tentam tratar com mais naturalidade esse momento, não dispensando os cuidados. Outros, por outro lado, para tentar salvar um pouco a mente, não são tão zelosos assim, achando que é exagero da parte daqueles que o são. De alguma maneira, a pandemia ela tem feito sofrer o nosso coração. E nós nos sentimos muitas vezes cansados dessa transformação de vida. Nós nos sentimos fatigados com todo esse não pode isso, não pode aquilo, não pode conversar, não pode abraçar, não pode sair, não pode entrar. É uma série de não podes que nós não estamos acostumados com isso, e isso tem afetado o nosso coração, tem nos deixado apreensivos, tem nos deixado cansados, irritados, abatidos, não inclinados muitas vezes a um bom humor, vamos dizer assim. E essas questões, irmãos, se nós não barrarmos esses sentimentos, se nós não formos vigilantes, isso vai se transformar em enfermidade em nossas vidas e vai tirar a nossa alegria na presença de Deus, vai tirar a nossa alegria de comunhão. Nós começaremos a sonhar com um futuro que não chegará talvez tão cedo, porque nós queremos nos livrar dessa enfermidade, dessa pandemia, e as coisas não caminham do jeito que nós caminhamos, ou do jeito que nós queremos. Nós temos o hábito de falar que Deus tem um propósito em tudo, e é isso mesmo, Deus tem um propósito em tudo, mas todo propósito, para que alcance o seu pico, alcance então o seu objetivo, ele precisa de tempo para se desenrolar, para se desenvolver. Da mesma maneira, são os propósitos quando vistos na ótica divina.
nós entendemos que Deus tem um propósito. Qual poderia ser esse propósito? Fazer com que a humanidade se lembre de que nós somos frágeis, de que nós não somos deuses, de que Deus existe e Ele precisa ser buscado. Fazer com que a humanidade se lembre de que ela é dependente de Deus e não o contrário, de que ela não tem as respostas para todas as coisas, de que ela precisa parar, de que ela precisa entender a sua fragilidade. E Deus permite muitas vezes essas questões também para que as pessoas procurem-no, para que as pessoas se voltem para Ele, para que as pessoas se tornem solícitos à mensagem dEle, à palavra do Senhor. Quando o homem fica frágil, é aí que ele busca Deus. Quando ele está bem, Deus fica de lado. Mas quando ele está na sua fragilidade, ele busca Deus. Então, a igreja, ela passa por tudo isso. Ela está no mundo, ela é humana também, ela está no mesmo contexto social, cultural. Então, ela enfrenta todas essas questões. E muitas vezes, quando nós não vigiamos, o medo toma conta das nossas vidas. Eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos hoje, no sentido de nos dar consolo. Gostaria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. E eu farei a leitura do versículo de número 13 ao 17. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, leitura do verso 13 ao 17. Diz assim a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Vamos orar. Pai, nós pedimos a Ti que nos fale ao coração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, por que Paulo escreveu essa carta? A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses foi escrita para refutar uma carta falsa. Alguém escreveu uma carta à igreja de Filipos, passando um ensino diferente. Esse ensino era que o Senhor Jesus já tinha vindo e então, uma vez que ele já veio, mudava-se tudo aquilo que Paulo havia ensinado até então. As evidências disso ficam claras aqui no capítulo 2 mesmo, a partir do versículo 1, ele diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então alguém mandou uma carta em nome de Paulo para a igreja de Tessalônica, dizendo que o Senhor Jesus já tinha voltado, então que agora o modo de vida seria outro. Paulo, quando descobre isso, então escreve esta carta para a igreja, dizendo: olha, aquela carta que vocês receberam não é minha. E aí ele dá um sinal. Se vocês observarem aqui, no versículo 17 do 3º capítulo, ele escreve assim: a saudação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. Então, Paulo não escrevia as cartas. Paulo ditava e alguém escrevia. Apenas a assinatura final era de Paulo, que ele fazia com a própria mão. Por isso que ele fala assinatura de próprio punho.
Então, uma vez que a assinatura era de próprio punho, aquilo ficava uma marca, porque ficava uma caligrafia diferente de toda aquela que havia redigido a carta. E ele utilizava isso como um selo. Olha, se a carta tem esse selo, se a carta tem essa assinatura, ela é minha. Caso não tenha, ignore. E aqui nesse capítulo 2, ele está falando do retorno do Senhor Jesus, porque a carta incitava a igreja a entender que o Senhor Jesus já tinha voltado. Ele está dizendo aqui que o Senhor Jesus não voltaria naquela época e que antes do Senhor Jesus voltar, apareceria o anticristo. E o anticristo seduziria as pessoas e lutaria contra a igreja. E a sedução do anticristo seria uma sedução eficiente pelo poder do diabo. Logicamente, eficiente sobre todos aqueles que não creram ou não creriam em Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Porque aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e como seu Salvador são guardados pelo amor e pelo poder de Deus. Então, ele diz nesse capítulo 2, inicialmente, que o Senhor Jesus trará condenação a todos aqueles que não obedecem à palavra de Deus. E todos aqueles também que não conhecem a palavra de Deus. E você pode ter isso de uma forma muito clara no capítulo 1, versículo 8, ele diz: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nessa parte inicial, ele fala sobre a justiça de Deus, o juízo de Deus que vem sobre aqueles que não atendem à voz do Evangelho, que não destinam amor ao Senhor Jesus, que não o recebem como seu Senhor e como seu Salvador. Aí no versículo 13 do capítulo 2, ele começa dizendo: entretanto. Esse entretanto, ele causa uma separação. No primeiro assunto, que é justamente a questão da condenação daqueles que não aceitam a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, em relação àqueles que são igreja. Então, essa palavrinha entretanto, que começa no 13º verso, faz uma separação, ela faz um contraste. Olha, aqui ele falou daqueles que serão julgados pelo Senhor. Agora, ele vai falar daqueles que serão salvos pelo Senhor. E dentro desse verso, ele começa dizendo: devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Ele repete duas questões aqui muito interessantes. No versículo 13º, ele diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor. No versículo 16, ele diz: ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação. Essa palavra do versículo 13, amados do Senhor, ou amados pelo Senhor, e do versículo 16, nosso Deus nos amou, esse amor de Deus é um amor especial, que é dedicado sobre a sua igreja. Então, nessa noite, eu quero tentar trazer consolo aos irmãos, relembrando-os do amor especial que Deus tem sobre a sua vida, que Deus tem sobre a sua vida como igreja dele. E por que nós podemos entender que esse amor de Deus é especial? Porque esse amor especial se baseia em todo o trabalho da salvação que Deus executa por nós. Os versículos 13 e 14 falam disso. Devemos sempre agradecer a Deus pelo seu amor especial por nós, irmãos. Veja, observe, esse amor foi nos dedicado antes da fundação do mundo, diz o versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio. Essa palavra princípio tem a ver com antes que houvesse mundo. Deus já havia dedicado o seu amor a
todos aqueles que são igreja. Todos aqueles que são feitos igreja, que são feitos filhos do Senhor, pelo poder do próprio Senhor, ele dedicou o seu amor. Essa é a razão pela qual, no decorrer da nossa história, o amor de Deus se nos manifesta. Essa é a razão pela qual, mesmo que você não saiba, antes da sua conversão, antes de você conhecer ao Senhor, ele já guardava a sua vida. E ele dirigia os teus caminhos para que culminasse naquele dia, naquela hora, naquela ocasião em que a palavra de Deus foi frutífera ao seu coração. E Deus te deu fé, Deus te regenerou e te levou ao conhecimento dele. Então, ele ama especialmente, de modo especial, aqueles que são feitos igreja. Estes são aqueles que recebem ao Senhor Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. A estes que ele conheceu antes da fundação do mundo, que ele escolheu em Jesus antes da fundação do mundo, que ele colocou o seu amor em Jesus, na graça de Jesus, antes da fundação do mundo, ele também os leva à santificação do Espírito e à fé na verdade. O que significa isso? Significa que o amor de Deus está sobre a sua igreja. E está sobre a sua igreja no agir do Espírito Santo, para que nós tenhamos fé na verdade. O homem está tão condenado na sua natureza corrupta que ele não tem fé em si mesmo. É suficiente para encontrar Deus e decidir cultuar a Deus e buscar a Deus. Ele só consegue cultuar a Deus e buscar a Deus porque Deus, em primeiro lugar, o busca. Porque Deus, em primeiro lugar, o chama. E Deus o chama de uma maneira perfeita, porque aqueles que dizem sim ao Senhor, achando que escolheram ao Senhor, na realidade foram escolhidos pelo Senhor. Porque o Senhor os santifica, regenerando o seu coração. Uma vez que o coração é regenerado, a pessoa passa então a desejar Deus, a compreender Deus. E aquilo que parece ser fruto de uma escolha nossa, ou seja, o Evangelho nos chega aos ouvidos e nós decidimos dizer sim a ele, na realidade não é uma decisão nossa, é uma reação à ação de Deus de renovar o nosso coração, de nos levar à fé. Então o Senhor nos dá fé, e essa fé não é cega, não é uma fé colocada em Deus ou numa fé colocada num ser maior. É a crença, é a certeza de que Jesus Cristo é Filho de Deus. Ele se fez homem, ele viveu entre o nosso meio, ele se fez um de nós, e não só para nos dar o exemplo, ir à nossa frente e mostrar como se faz, mas ele escolheu por si só morrer em nosso lugar, entregar-se a si mesmo. A sua morte não foi uma questão, não foi uma violência que o Pai fez sobre a vida do Filho. Pelo contrário, o Filho se entregou em nosso lugar, por amor a nós, para morrer por nós, e para que com sua morte a nossa dívida fosse aniquilada. E com base nesse apagar da nossa dívida, porque ele pagou o nosso preço, nós fôssemos agora, na sua eternidade, recebidos como filhos de Deus para todos os dias, para todos os tempos, para todas as épocas, sem fim, para a eternidade. Então, aquilo que nós não podíamos fazer, e aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos, que é a salvação, o Senhor Jesus fez em nosso lugar. Aquilo que você e eu não podemos fazer, obedecer à lei de Deus perfeitamente, o Senhor Jesus fez no seu e no meu lugar. E através da obra do Espírito Santo, que nos dá fé nessa verdade que é a palavra de Deus, você é santificado, você é separado para Deus. A obra de Jesus é colocada sobre a sua vida. Deus, quando olha para você, ele olha através de Jesus, ele te vê através de Jesus. E agora começa na sua vida a santificação.
O processo da santificação, que é um processo para a vida toda. É o que ele coloca aqui no versículo 13, no final. Ele diz: porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito. Significa que o Espírito Santo, a partir do momento que você recebe Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, está em você e está trabalhando na sua vida. Está te levando, está te aperfeiçoando gradativamente. Está fazendo com que você rejeite aquele velho homem que você era antes, aquela velha vida que você tinha antes, e agora se apegue cada dia mais com mais força e com mais coragem a esse novo homem que se refaz segundo Cristo, para a vida que Cristo tem para cada um de nós. Isso é obra de Deus, é obra do amor especial de Deus à nossa vida. E essa santificação ele faz por meio da sua palavra. Repare no que ele diz também no versículo 14. Para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando Jesus venceu a morte, quando ele ressuscitou, e ele ressuscitou com o corpo glorificado, corpo incorruptível, ele é a primícia dos que dormem, ou seja, ele é o primeiro de uma série idêntica a ele. E a glória, essa glória de como homem ressurreto, com um corpo glorificado, aperfeiçoado, corpo não mais sujeito à morte, não mais sujeito ao desgaste. No nosso caso, de maneira particular, não mais sujeito ao pecado, que Cristo não tinha pecado nele mesmo, mas nós o temos. A nossa natureza é pecaminosa. Então, a glória de Cristo agora será também a nossa glória, que pela fé já é alcançada. Isso já está colocado sobre a sua vida. Nós talvez não tenhamos hoje toda a dimensão disso, porque essa santificação, essa salvação, ela se desenvolve num contexto de perfeição e nós não fazemos a mínima ideia do que é uma questão perfeita, porque toda a nossa realidade se desenvolve na imperfeição. Então é muito complicado para nós imaginarmos o que é uma vida perfeita, o que são sentimentos perfeitos, avaliações, decisões feitas dentro de uma dinâmica completamente perfeita. É difícil para a gente entender isso, mas a Bíblia coloca isso como real. E a fé que o Senhor nos dá faz com que nós recebamos isso como algo concreto para as nossas vidas. Hoje nós vivemos a imperfeição, mas na volta do Senhor Jesus, Ele trará consigo a perfeição. E assim como Ele é, nós também o seremos. Isso faz parte do amor especial de Deus. Esse amor é colocado sobre a sua vida, esse amor é colocado sobre a minha vida, sabe? E isso significa, meus queridos, que nesse estágio que nós estamos vivendo agora, nosso coração, a nossa mente, ela precisa estar voltada para as perfeições de Deus. Ela precisa estar voltada para as promessas de Deus. Porque se nós desviarmos os olhos das promessas de Deus e colocarmos os olhos nas turbulências que estão ao nosso redor, nós seremos como Pedro, que pediu ao Senhor Jesus para andar por sobre as águas e que começou bem. Colocou os pés sobre a superfície das águas e começou bem, mas tirou os olhos de Jesus e começou a reparar no vento e na força do vento, na força das ondas batendo no casco do bote, e naufragou. E ao naufragar, não entendeu que era sua falta de fé, olhou para Jesus e perguntou: não te importas que eu afunde, que eu me afogue? E Jesus se volta para ele e pergunta: por que duvidaste? Então repare, irmãos, que a questão não é que o Senhor deixa de nos amar, ou que o Senhor deixa de estar perto, ou que o Senhor deixa de trabalhar. A questão é que nós deixamos de crer. Desviamos os olhos do único local que nós devemos ter, que é a palavra do Senhor Deus sobre nossas vidas. Então eu gostaria que você resgatasse isso, resgatasse essa verdade. Deus ama a sua igreja com um amor especial. Esse amor especial está sobre a sua vida. Se você tem
um compromisso com Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, esse amor está sobre a sua vida. Você é alvo desse amor especial de Deus. Ele está cuidando de você. Ele está trabalhando em você. E tal como nós vimos na manhã de hoje, Ele está forjando em você o caráter de Cristo. Os irmãos devem se recordar que em Filipenses capítulo 2, a palavra de Deus nos diz que Jesus aprendeu a obediência pelo que sofreu. Então, há uma série de coisas em nossas vidas que nós precisamos passar, sim, pelas lutas, para aprendermos a obediência que nos cabe. Não há outro caminho. Se o nosso Mestre, sendo perfeito, passou por elas, por que nós sonhamos em sermos aperfeiçoados sem passar pelos mesmos caminhos? Não há como. Esse sonho nem deveria passar pela nossa cabeça. Então anime-se com a certeza de que Deus te ama de maneira especial. E porque Ele te ama de maneira especial, Ele não deixará de estar com você em minuto algum. Ele não deixa de estar com a sua igreja em minuto algum. Ele está trabalhando na sua igreja. Ouça a voz do Senhor. Mas ele ainda, Paulo, nos coloca aqui que na certeza desse amor especial, justamente por causa desse amor especial e da fé que o Senhor nos dá nesse amor especial, nós devemos nos portar de maneira firmes para com a sua palavra. Observe aqui o versículo 15. Ele diz assim, assim pois, ou seja, porque Deus nos ama de maneira especial. Assim pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, quer seja por palavra, seja por epístola nossa. O que ele está querendo dizer com tradições? Tradições aqui são todo o conjunto dos ensinamentos de Deus para eles. Por que ele faz uma divisão, seja por palavra, seja por epístola? Porque naquela época não existia ainda o Novo Testamento todo já fechado. A igreja, nessa época, não tinha essas coleções de livros que nós o temos hoje. Não tinha o Novo Testamento em suas mãos. Os apóstolos ainda eram vivos. Então, toda palavra trazida por um apóstolo recebia o nome de tradição, mas era o ensino de Cristo vindo pela boca dos apóstolos. Então, a tradição oral que ele se refere aqui é justamente o ensino apostólico. E quando, no contexto, o apóstolo não estava presente, mas ele mandava uma carta, essa carta era reconhecida como tradição escrita, ou seja, também era a autoridade da palavra de Deus. Paulo, o apóstolo, está escrevendo à igreja de Tessalônica, está dizendo, olha, receba como autoridade a minha palavra vinda da minha boca e a minha palavra escrita. É isso que ele está dizendo. Então, tradição aqui se refere a todo o conjunto dos ensinos sagrados. Nós hoje não temos mais uma tradição oral, porque os apóstolos não estão presentes em nosso meio. Os apóstolos já morreram, mas nós somos herdeiros da tradição apostólica, ou seja, dos ensinos dos apóstolos, que contém no Novo Testamento. E bem assim também toda a palavra de Deus. Quando ele fala que também guardar as tradições que vos sejam ensinadas, quer por palavra, quer por epístola, ele também está envolvendo o Velho Testamento. O Velho Testamento também era considerado palavra de Deus nessa época, embora eles não tinham um novo, mas o Velho Testamento era considerado. Então você e eu hoje não temos mais a tradição oral, porque os apóstolos morreram. Não há mais uma nova revelação, mas há a revelação escrita, toda ela, todo o Velho Testamento e todo o Novo Testamento. E a esta revelação é que o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos apegar. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas. Aqui existe uma outra questão muito importante, que é a questão do ensino. Guardai as tradições que vos foram ensinadas. Ensinar significa aprender. Uma pessoa que aprendeu foi uma pessoa que foi transformada por aquilo que ela aprendeu. Mais uma vez, nós nos remetemos à parte inicial que fala do amor especial de Deus.
onde Deus está cuidando de nós e forjando em nós o caráter de Cristo. Isso significa que Deus está nos transformando de acordo com a vontade dele. Mas, irmãos, é necessário guardar, permanecer firme. Por quê? Porque tempos iguais a esses são propensos a ser usados pelo inimigo para nos apresentar armadilhas. Se nós não vigiarmos, nós poderemos incorrer, cair nas armadilhas do inimigo. E quando caímos nas armadilhas do inimigo, se nós não nos consagrarmos imediatamente, nós nos tornamos inclinados, infelizmente, a fazer aquilo que a nossa carne tem fome. Né? Então, uma pessoa que se ira e não tem a humildade suficiente para reconhecer que aquele tipo de ira é pecado e não freia, continua irada, alimentando a ira, ela vai pecar. Ela vai falar o que não deve, ela vai fazer o que não deve. E aquele estrago que a gente faz, quando a gente fala o que não deve, que a gente faz o que não deve, dificilmente é remediado. A gente pode muito bem depois pedir perdão. Ok, as pessoas podem nos perdoar, mas fica a marca. Fica a marca de uma atitude errada. Fica a cicatriz de uma palavra errada, de um comportamento errado. E aquelas cicatrizes, elas vão sendo acumuladas. Logo as pessoas começam a nos julgar por aquilo que nós fazemos. E tal pessoa se porta de tal maneira, tal pessoa é assim, tal pessoa é assado. Isso não deve acontecer no nosso meio, irmãos. Nós precisamos vigiar. Nós precisamos ter aquele gominho do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. E essas coisas só são conseguidas pela santificação. Só são conquistadas pela santificação. Por uma vida que vigia, por uma vida que fica atenta à palavra de Deus, que guarda. Guardar aqui é andar, significa caminhar, seguir após, andar, respirar, comer, meditar, ruminar na palavra de Deus. O Senhor Jesus diz que aquele que tem a sua palavra e as guarda é aquele que o ama. Capítulo 14 do Evangelho de João. Então, nós devemos guardar a palavra de Deus enfaticamente como nosso maior tesouro. Por último, por causa do especial amor de Deus, ele diz que nós devemos crer que Deus, o Pai, e o Senhor Jesus nos dão consolação eterna e presente. Observe aqui versos 16 e 17. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Primeiramente ele diz, ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou. Tanto Jesus como Deus, o nosso Pai, nos amou. Mas o nosso Pai, o amor de Deus por nós, é um amor tremendo, porque Ele arquitetou por amor enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar, fazendo-se um de nós. Como eu disse, o Senhor Jesus também nos ama, porque Ele não sofreu nenhuma violência da parte do Pai. Por amor a nós, Ele também se entregou, e por amor ao Pai, Ele cumpriu tudo aquilo que o Pai determinou que Ele fizesse. Toda obra que foi colocada para que Ele fizesse, para que nós fôssemos salvos. Ele diz aqui, ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, o próprio Jesus, e Deus o nosso Pai, que nos amou, e nos deu eterna consolação e boa esperança. Eterna consolação e boa esperança. Irmãos, é a esperança daquele dia. Essa esperança aqui não é simplesmente um ato de espera. Essa esperança aqui é a certeza pela fé na graça, porque ele fala, nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, de que a palavra do Senhor não mente, não pode voltar atrás, não é invalidada. E o Senhor Jesus, de fato, tem uma vida perfeita e eterna reservada para cada um de nós nos céus. Essa esperança faz com que nós não fiquemos
estáticos esperando a volta de Cristo, mas trabalhemos para a volta de Cristo. Isso é que é ter esperança no Evangelho. Trabalhar para alcançar. Trabalhar para entrar. Trabalhar para verdadeiramente ganhar, receber a graça proposta. E como é que nós trabalhamos para essa graça? O versículo 17 diz: consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Consolar o coração, neste caso aqui no verso 17, é nos abençoar de tal maneira que nossa vida siga em frente. Nós vamos seguir em frente nessa epidemia e pandemia, crentes de que o Senhor nos ama. E porque o Senhor nos ama, nós não nos esqueceremos das boas obras e das boas palavras. Tanto uma como outra, boa obra e boa palavra, não dizem respeito a dar esmola, atender a questão de necessitados. Isso faz parte, mas não é o todo. Boa obra e boa palavra diz respeito à vida correta do Evangelho. É o fruto do guardar a palavra, como ele fala aqui no versículo 15. É a evidência do guardar a palavra, do guardar as tradições, é o viver a palavra, o viver as tradições, sabe? O que o Senhor Jesus está dizendo aqui, o que Paulo está dizendo, é que Deus, o nosso Pai, e o Senhor Jesus nos abençoará quando nós estamos em perfeita comunhão com eles, de modo que toda a nossa palavra e toda a nossa obra seja para o louvor da glória deles. E assim nós sejamos usados pelo Senhor. Irmãos, quando nós percebemos Deus nos usando, quando nós percebemos a graça do Senhor Deus usando cada um de nós como instrumentos para abençoar, você é tomado por uma paz tremenda. Você é tomado cada vez mais pela certeza da sua salvação. Você é tomado cada vez mais pelo sentir, pelo experimentar a bondade de Deus, a graça de Deus, e que você está caminhando no caminho de Deus. Sabe, uma das maneiras que nós temos para verdadeiramente termos paz em Deus é fazer as obras de Deus. É você deixar-se ser usado como instrumento do Senhor. Este é o momento. E este é um momento sem igual. Porque quando as pessoas têm medo, está todo mundo, num certo sentido, com medo. Mas o povo do Senhor é um povo que tem que confiar no Senhor e agir com boas obras. O povo do Senhor tem que estar atento. O povo do Senhor tem que acudir ao necessitado nesta hora. O povo do Senhor tem que acudir àqueles que amam a igreja e também àqueles que não amam. O povo do Senhor tem que estar atento àqueles que precisam, dentre aqueles que respeitam a igreja do Senhor e aqueles que não respeitam. Porque a Bíblia diz que Deus, o Criador, sustenta a todos, aqueles que o amam, mas aqueles que o rejeitam também. E que se nós cumprimentamos apenas aqueles que nós conhecemos, não estamos sendo em nada diferentes daqueles que não conhecem a Deus. Nós devemos ser perfeitos como nosso Pai Celeste é perfeito e faz nascer o seu sol sobre bons e justos, sobre maus e injustos. Então, a igreja deve estar atenta. E quando a igreja age no modo de Deus, na palavra de Deus, ela é saturada com o amor de Deus, a graça de Deus, a alegria de Deus. Deixe-se usar pelo Senhor. Seja um instrumento nas mãos do Senhor, um instrumento para abençoar. Cuide do seu coração, confesse os seus pecados, busque no Senhor uma mudança de vida. Reconheça os seus pecados na presença do Senhor, peça perdão, abandone-os, deixe-se ser usado pelo Senhor. Ame o Senhor profundamente. Nunca se esqueça de que Deus te ama de maneira especial e Ele cuida de você nos detalhes mínimos. Tudo aquilo que você não conseguiu fazer por causa da sua imperfeição, Jesus Cristo fez por você na cruz. Por isso que você é alvo do amor especial de Deus. Por isso que o Senhor Jesus hoje mora no seu coração. Por isso que o Espírito Santo é o selo da sua salvação e Ele trabalha na sua vida.
Creia no Senhor, creia na palavra do Senhor, creia na direção do Senhor, creia na forja do Senhor. Ele está modelando o nosso coração. E não se engane. Talvez você possa dizer assim, mas eu estou sofrendo. Todos nós estamos, de uma maneira ou de outra. O sofrimento aqui não é de uma pessoa específica. Todos nós, toda a igreja do Senhor, de uma maneira ou de outra, está sendo forjada. Eu estou sendo forjado. A minha família está sendo forjada. A sua família está sendo forjada. Toda a igreja do Senhor, em todo canto desse planeta, está sendo forjado por esse instrumento de Deus que está sendo essa pandemia. Abra o seu coração. Compartilhe a bondade, a graça, o amor do Senhor com aqueles que não têm. Leve as pessoas a conhecerem esse Senhor que nos ama com amor especial. Vamos orar, irmãos? Amado Deus, eu te peço em nome de Jesus que a tua paz esteja sobre cada um dos meus irmãos. Que eles possam, Deus, responder com um coração aberto para ti e que eles vejam tua grande bondade, a tua mão estendida, que eles vejam, Deus, o teu Espírito Santo trabalhando em suas vidas, trabalhando na vida de suas famílias, que a gratidão brote profundamente do nosso coração para ti, ó Pai. Em nome de Jesus, trabalha as nossas vidas, Senhor. Tira de nós aquilo que não pertence a ti e coloca dentro de nós um coração mais parecido com o coração de Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, dentro dos meios que o Senhor nos deu, a auxiliarmos as pessoas que estão ao nosso redor. Não permita, ó Deus amado, que o medo nos cegue acerca de estratégias que nós podemos ter para abençoar e para ajudar as pessoas. Mas faze-nos, ou continue a nos fazer luz no mundo cheio de trevas. Ajuda, ó Deus amado, a fazer com que o teu povo faça a diferença, a com que o teu povo seja visto como luz e como sal da terra. Tem misericórdia, ó Deus, de nós, mas tem misericórdia também daqueles que não te conhecem, que estão, ó Deus, talvez perdidos em todos esses sentimentos, em todas essas circunstâncias que essa pandemia tem oferecido e tem feito as vidas de todas as pessoas. Tem misericórdia das famílias daqueles que já partiram e que choram, ó Deus, a partida dos seus por meio dessa epidemia. Guarda a tua igreja, eu te peço, em nome de Jesus, e abençoe a cada um de nós para a honra e para a glória do Senhor. Consola os nossos corações. Dá, ó Deus, que nossa fé seja profunda em ti. Guarde a cada um dos meus irmãos, conceda a eles uma boa noite na presença do Senhor e amanhã um dia maravilhoso diante do Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amanhã, então, às 7 horas, nós faremos a nossa primeira meditação no Evangelho segundo João. Começaremos o Evangelho segundo João amanhã e à noite continuaremos com o Evangelho segundo Marcos. Deus abençoe a cada um de vocês. Mais uma vez, um feliz Dia das Mães para as nossas irmãs, para todas as pessoas que estão nos assistindo agora. Que Deus os abençoe profundamente. Até amanhã, então. Tchau.